Hebreus, capítulo 10, meus irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Enquanto os irmãos se dirigem ao livro aos Hebreus, eu quero aqui tornar manifesta a gratidão a Deus por esta tão rica oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Jairo, toda a sua família, a diretoria do ministério, nosso pastor Lázaro, que está aqui nesta oportunidade, e os irmãos presentes, os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, e assim vamos prosseguir servindo o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos e amados irmãos, Hebreus capítulo de número 10, e eu quero nesta oportunidade estar lendo com os irmãos o versículo 38 e o versículo 39, para nós estarmos pensando nos minutos que se seguem. E está escrito assim: Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, são os últimos dois versículos do capítulo. Então, desta forma: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Meus queridos e meus amados, esta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos na noite desse dia, ela é resultado de dois momentos que nós vivenciamos em cultos ali na cidade de Jardinópolis. Uma na escola bíblica dominical de domingo passado, quando a lição tratou acerca da coragem do apóstolo Paulo diante da morte, na afirmativa que o apóstolo Paulo faz ao dizer que estava pronto não apenas para ser atado, mas para experimentar a própria morte. Esta fala de Paulo é resultado de uma fé provada, de uma fé testada, de uma fé aprovada. E também de uma fala que nós abordamos na aula do IBAD na segunda-feira à noite com os alunos. Estamos tratando de profetas menores, e quando passamos pelo profeta Abacuque, ele passa por uma experiência onde ele lança ao longo do seu livro 3 olhares. Primeira oportunidade, o profeta, ele olha para o homem. A segunda oportunidade, o profeta, ele olha para si mesmo. E na terceira oportunidade, o profeta Abacuque, ele vai olhar para Deus. E quando ele olha para Deus, ele vai chegar no resultado, que é exatamente a declaração desse texto que nós lemos nesta noite, que o apóstolo Paulo também fez menção dele. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, na parte B do versículo, profeta, ao olhar para Deus, vai chegar à seguinte conclusão: mas o justo, pela sua fé, viverá. E uma terceira oportunidade, na escola dominical, enquanto tratávamos desse assunto, desta segurança que a nossa fé em Deus proporciona, desta segurança que o poder aquisitivo não pode oferecer, que as posições sociais não podem oferecer, mas a fé nos garante uma segurança que não encontramos em nenhum outro lugar. E o irmão fazia menção de uma oportunidade em que ele ouvia uma mensagem, não sei, de um bispo, de um apóstolo, de um pastor, aonde este cidadão que estava pregando dizia que nós, para não sofrermos aqui na terra, precisamos usar uma fé inteligente. E eu quero dizer para os irmãos que eu costumo chamar esse tipo de declaração de fake news, porque é quando se usa uma ideia para lançar uma informação como se ela fosse verdade, mas depois, pastor Lázaro, que ela é peneirada, nós iremos perceber que aquela declaração em forma de verdade, ela tem um fundo de falsidade por trás, porque dentro de um contexto teológico não existe aquilo que é chamado de fé inteligente. Então, meus irmãos, afinal de contas, que fé é esta? Que é pregada, que é cantada, que é entoada, usa-se a fé como temas de campanhas, de vigílias e outras coisas mais, aonde a palavra fé é colocada. Eu quero pensar com os irmãos, nos minutos que se seguem, acerca desta verdade tão extraordinária, desta palavra tão pequena, mas tão forte, chamada de fé.
Então vamos procurar aqui, na palavra de Deus, entendermos o que é a fé. Primeiro nós temos que entender, meus irmãos, que a fé, ela tem 3 abordagens na Bíblia Sagrada. Primeiro, quando nós lemos a Bíblia, meus amados irmãos, em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, versículo 10, você, eu, nós, estaremos encontrando ali o que é chamado dentro da teologia de fé para a salvação. É entendido pelos eruditos que esta fé, de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, não pode ser usada para milagres, não pode ser usado para aquisição de bens materiais, para curas ou para qualquer uma outra coisa. É o que é chamado na soteriologia de fé salvadora, ou fé para a salvação. E o apóstolo Paulo tratando desta fé salvadora, entenda-me bem, eu estou tratando com os irmãos acerca de fé, para entendermos o que é a fé, do que nós estamos tratando e acerca do que nós estamos vivendo há tanto tempo desde que aceitamos a Jesus. E Paulo vai dizer o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esta fé, ela se manifestou, esta fé, ela veio em evidência no momento em que nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, em algum tempo, em algum lugar, e a palavra então ela manifestou-se em nossa alma, de acordo com a declaração da própria Bíblia ao dizer, porque a fé, ela é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então esta fé salvadora, ela se manifestou naquele dia em que em algum lugar de algum ano você ouviu a mensagem do Evangelho e quando você ouviu, esta fé aflorou. É este sentimento espiritual que fez você abrir a sua boca, primeiramente crer com o seu entendimento de que Deus ressuscitou de entre os mortos para lhe salvar e você o aceitou como Salvador. Esta é a fé salvadora que você colocou em evidência naquele dia e ela te outorgou a salvação da qual você, eu, nós estamos vivendo exatamente agora. Esta é a fé salvadora. Porém, nós ainda temos a fé dentro de um contexto espiritual que está presente na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, versículo 9, a parte A, que é a fé como dom espiritual, aonde está escrito, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Esta fé de Coríntios 12, versículo 9, já não é a fé salvadora, é a fé como dom. É, pastor Lázaro, a fé que é chamada na teologia de fé sobrenatural, está na galeria dos dons espirituais, acompanhado da revelação, da profecia, do dom de línguas, da interpretação, do discernimento de espírito, que é a chamada fé sobrenatural. É através da e com esta fé que aqueles que são dotados do dom da fé conseguem ver a realização de coisas extraordinárias, de coisas que fogem do entendimento ou do raciocínio comum. Então nós temos na Bíblia Sagrada a fé salvadora, de acordo com o apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Nós temos ainda, de acordo com Paulo, para os irmãos de Corinto, a fé como dom. Porém, afinal de contas, pastor, qual que é a fé? De que fé é tanto falado e eu percebo uma verdadeira distorção em torno do termo fé, ou por que não dizer, do mau uso da palavra fé. Então, olhe só, por gentileza, se você puder, nós estamos desprovidos aí do lançamento dos versos, porém, em Judas, verso de número 3, digo verso, porque a epístola de Judas não tem capítulo, os irmãos sabem disso. E em Judas, versículo 3, o apóstolo está escrevendo para uma das igrejas da Ásia, e ele vai afirmar o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação ou da salvação comum. Aqui,
Judas está afirmando que ele está escrevendo para os irmãos daquela região acerca da salvação que eles já tinham recebido, acerca da salvação que eles já estavam vivenciando e experimentando. Porém, Judas vai dizer: eu tive por necessidade, ou senti necessidade, de escrever-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, dentro desta visão bíblica, desta visão ortodoxa, teológica, Judas está afirmando que a fé é um patrimônio espiritual, que você recebeu ela no dia em que você aceitou Jesus como Salvador. Já usando a fé salvadora, pode não ter recebido a fé como dom, mas quando você manifestou a fé salvadora para aceitar o Senhor, a fé como um ato espiritual, ou como uma forma de semente espiritual, ela foi dada a você. Então a fé, meus irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, não é algo que eu perco ela hoje e vou atrás dela amanhã, porque ela já foi já foi nos entregue uma vez. É por esta razão que nós verbalizamos de forma poética: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. E é aí que você vai continuar: quero andar de valor em valor, porque esta fé que alimenta a tua jornada na segunda, na terça, na quarta, durante a semana e durante a quinzena. Então não existe fé inteligente, existe a fé que você já recebeu ela, é a fé que você já abraçou, é a fé que te abraçou, é a fé que está aí exatamente agora, é esta fé que você começou a aceitar a ela e viver ela no começo deste ano. Vieram lutas, provações, portas que se fecharam, portas que se abriram, enfermidades que vieram, cura que se manifestou, altos e baixos, e você está aqui na reta final do ano por causa desta fé que foi te entregue uma vez. Não venha porque você vai receber uma fé especial. Fake news, não existe fé. A fé é um patrimônio espiritual. Deixe-me explicar, entender uma coisa com os irmãos. Os irmãos sabem perfeitamente de um texto sagrado em que Jesus ele vai censurar a incredulidade dos seus discípulos. E diante desta censura, os discípulos vão fazer um pedido. E na Bíblia Sagrada, em nenhum lugar nos evangelhos sinóticos, nem no evangelho de João, você vai encontrar Jesus dando uma resposta. Os discípulos, diante da reprimenda, vão dizer o seguinte: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Porém, todavia, entretanto, você pode ler o texto quantas vezes você quiser. Jesus não vai prometer aumentar a fé de nenhum deles. Quando eles pedem para ele lhes aumentar a fé, a fala do mestre é essa: em verdade, eu vos digo que se. Esse se é um condicional. Se tiverdes fé, e esse se tiverdes, a tradução seria: se vocês entenderem que a fé que está dentro de vocês. Por que ele vai dizer se tiverdes fé como um grão de mostarda? Porque Jesus, pastor Lázaro, em outra ocasião, vai dizer que, na verdade, o reino dos céus, comparado com esta semente, vai dizer que é a menor das sementes, porque é a semente de uma hortaliça. Mas esta semente, que é a menor de todas as sementes, quando ela é lançada no solo certo, em solo fértil, ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar e ela vai produzir. Jesus diz assim: se você entender que o que tem dentro de você, em forma de semente, a fé que está em você, é uma semente, e você planta ela no local que ela precisa ser plantada, você vai pedir o que quiser e vos será feito.
Você só tem que entender que o que você tem a fé. E esta fé é uma semente. Mas você precisa entender que semente não é para ficar guardada. Semente é para ser plantada. Se ela for plantada, ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar, ela vai produzir. Então ele não promete aumentar a fé, porque a fé já estava lá. Então, pastor, como é que eu posso entender? Deixa eu tentar trazer um entendimento para mim, para você, para nós aqui nessa noite. A palavra fé que nós lemos na Bíblia Sagrada por dezenas de vezes, em especial em Hebreus capítulo 11, que é o texto imediato de onde nós lemos. Esta palavra, meus irmãos, a palavra original é pistes, ela vem de um verbo pisteuo. E o que é interessante, pastor Lázaro, é que quando a nossa Bíblia, ela foi traduzida primeiramente do hebraico, depois para o grego koiné, que era a língua comum daquela época, e a posteriori foi traduzido do grego para o latim. É necessário que quando se traduz a Bíblia de uma língua para outra, a palavra que estiver ali para ser traduzida, ela encontre um verbo adequado para a tradução dela. Quando foram pegar a palavra pistos, verbo pisteu, para traduzir para o latim, na língua em latim não existe nenhum verbo que fosse condizente com o verbo pisteu. E daí a razão pela qual foram forçados a traduzir pelo verbo latim credere, de onde vem a nossa palavra crer. Então a palavra para nós, ela ficou aportuguesada. Ela perdeu um pouco da força e do potencial que ela tem. Porque a palavra fé, pistos, episteua, literalmente significa afinidade. O que é afinidade? Vou ter os irmãos entenderem. Há irmãos aqui que eu conheço apenas de vista. Eu não tenho afinidade com esses irmãos. Pai do Senhor, ou distante, pegando na mão. Pastor Lázaro nos pastoreou, me pastoreou ali em Jardinópolis. Então nós criamos uma aproximação, um vínculo primeiramente pastoral, de ovelha de pastor, depois um vínculo ministerial, depois um vínculo no ciclo da amizade, a ponto de ele frequentar a minha casa, tomar o meu café, beber a minha água, participar de uma refeição. Isto aí, irmão, é a definição de como podemos entender afinidade. É uma proximidade que gera uma amizade, que gera uma linha de afinidade de pensamento e de ideia. Então, pastor, o que significa isso? Significa que a fé que nós cantamos e poetizamos no hino, que eu acabei de puxar agora há pouco, literalmente significa que a fé é uma semente chamada de afinidade. Afinidade do que, pastor Cosmo? Afinidade da alma. É por isso que quando você vai orar, você sente que a sua alma está sendo conectada ou se aproximando de Deus, porque é a fé, é a afinidade que leva a fazer isso. O que leva um crente? Sozinho, em casa, ou se vier em um culto que não tem, uma reunião que não, um dia que não temos culto aqui, e ele curva o joelho, e ele começa a orar, e começa a agradecer, e começa a glorificar, e daqui a pouco ele começa a falar língua estranha, e daqui a pouco ele começa a ter uma convicção de Deus está aqui comigo agora, e de fato está, porque é a fé, é essa afinidade da nossa alma que nos faz sentir isso. O que leva um crente, irmão, no leito da enfermidade? Ou por que não dizer no mesmo estado do patriarca Jó, em um ato que já estava no último estágio, ser tomado de uma força sobrenatural, e em vez de se prostrar, ficar de pé e dizer, no eu saí, no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito é o nome do Senhor. Isso é resultado desta afinidade, desta fé que nos conecta com Deus e nos faz sentir esta segurança. Então, meu querido, quando Jesus disse para os discípulos, se tiverdes fé, ele estava dizendo, se você entender que o que você tem dentro de você, porque Judas disse, é a fé que uma vez foi dada, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, é uma vez que foi entregue aos santos. Esta fé é uma semente, só que esta semente não é uma semente qualquer,
é uma semente que ela é uma afinidade da tua alma com Deus. Então, esta fé, meus irmãos, que está sendo vilipendiada em cruzadas, em eventos, em campanha e outras coisas mais por aí. Então, meus irmãos, o que é extraordinário desta fé? É que esta fé, mesmo que ela não seja a fé, como eu disse para os irmãos, como um dom espiritual, mas esta fé que nos faz prosseguir a jornada. Esta fé que faz com que um obreiro comece uma vida ministerial, que passa 1 ano, 2, 3, 4, uma década. Nós temos pastores nesse campo, irmão, com 30 ou até mais 40 anos de ministério, pastor. O que alimenta uma vida, irmãos, que não tem só flores, só bênçãos? É altos e baixos. É esta fé. É esta fé que fez Paulo entender que já esperava nele em Jerusalém prisão e traição. Mas disse: eu estou pronto, porque a fé de Paulo já estava testada, experimentada e aprovada. Aleluia. Sabe isso? Ô glória, irmã. Sabe o que é interessante? É que esta fé, minha filha, como uma afinidade, ela é uma semente que já está na nossa alma. O Senhor já nos outorgou ela quando a salvação em Cristo chegou até nós. Agora, pastor Lázaro e companheiros que estão na minha retaguarda, e irmãos que me ouvem pelas mídias sociais, o irmão fez uma pergunta, pastor Cosmo, lá na aula: então por que, pastor, que tem irmãos que parece que consegue as coisas, que a porta se abre, parece que tudo de Deus vem mais fácil para ele, e outros não? O que é que separa? Se esse irmão serve o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o Espírito Santo é o mesmo, o Salvador é o mesmo, é pastoreado pelo mesmo líder espiritual, ouve as mesmas pregações, louva os mesmos hinos, o que é que separa? Aí eu tive que procurar fazer uma pergunta lá para um irmão que era mecânico, porque eu tinha que ter uma informação segura. Porque me disseram uma vez que se você tirar um carro zero da garagem, zero, mais zero, novo, chegar na tua casa e você deixar ele lá, e nunca mais você usar ele, com o passar dos anos, dizem os mecânicos, eu tive que confirmar isso, que o combustível vai evaporar do tanque, os pneus vão murchar, as borrachas vão ficar ressecadas, o óleo vai virar um grume no motor, todo o sistema elétrico não servirá mais para nada, amortecedores estarão comprometidos. Em outras palavras, este carro zero estará inutilizado. E a pergunta então seria: se é novo, por que não funciona? Porque ao mesmo tempo que temos um carro zero na garagem, mas que é novo, mas que não tem utilidade nenhuma, lá fora tem um Fiat 147, funcionando só um lado da seta, o escapamento amarrado com arame, mas ele vai para qualquer lugar que o dono quiser ir com ele, porque ele está em funcionamento. Então aqui, irmãos, eu entendo que a mesma coisa pode acontecer, pastor Lázaro, eu recebi a fé quando aceitei o Senhor como Salvador, e o Senhor também. Agora, se esta fé, que é uma semente, a semelhança do veículo, é novo, mas se não colocar para estar em evidência, não vai acontecer nada. A Bíblia Sagrada nos informa que Jesus, que é o autor e o consumador da fé, ele foi no lugar, e ele, meus irmãos e irmãs e obreiros, que me ouvem nesta noite, que é o autor e o consumador da fé, não operou ali muitos milagres por causa da incredulidade. Havia pessoas ali cujo elemento chamado fé, eles não tinham capacidade de colocar para funcionar. Glória a Deus. Então, irmão, a fé que nós cantamos e verbalizamos, ela é resultado, irmãos, desta afinidade que Deus colocou dentro de nós em forma de semente. Agora veja bem, irmãos, sabe o que é interessante, pastor Lázaro? É que a fé, ao contrário do que se prega por aí, e eu sou um crítico ferrenho disso, a fé, meus irmãos, não é um passe de abracadabra que a pessoa usa porque ele quiser. Não. A fé não é um instrumento que eu posso manipular. Não.
Porque quando nós lemos Hebreus capítulo 11, pastor Lázaro, irmãos que me ouvem, você vai perceber que a mesma fé pela qual se vive é a mesma fé pela qual também se morre. Está na Bíblia isso. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Aí ele vai dizer, pela fé, alguns morreram, foram cerrados ao meio, e muitos tiveram vislumbre da vitória, e não viram ela se concretizar pela mesma fé. Ora, agora há um negócio interessante, que a fé, meus irmãos, mesmo que ela não possa ser usada da maneira que se prega e se ensina em tantos movimentos e portas por aí, a fé, ela é um instrumento tão poderoso. E eu vou comungar com os irmãos aqui, se você quiser e puder observar comigo, em Romanos capítulo 4. Eu dizia para os irmãos recentemente lá em Jardinópolis, que os fatos devem ser ignorados quando a sua fé diz o contrário. Vou repetir. Os fatos devem ser ignorados quando a fé diz o contrário. Porque o mundo aí fora, meu filho, diz o seguinte, que contra fatos não há argumento. Porém, eu, você, nós, que temos esse elemento, essa semente chamada fé, que temos essa afinidade, nós andamos na contramão. Porque mesmo que os fatos digam alguma coisa, se a nossa fé disser o contrário, aí, irmãos, o resultado é a fala de Jesus para a irmã do irmão Lázaro. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está morto, é fato. Está enterrado, é fato. Já fede, é fato. Para a medicina, é o final. Fato, mas a fé dizia, vai viver, acabou. Então, os fatos devem ser ignorados quando a fé está dizendo o contrário. Agora, olha só, Romanos capítulo 4. Esse texto inteiro ele está abordando acerca do patriarca Abraão a posteriori Abraão, da irmã Sarai a posteriori Sara, da experiência da fé que este patriarca vivenciou. Agora, por gentileza, se você estiver acompanhando na Bíblia, observe comigo o verso 18, 19 e 20. Olha só. O qual, Romanos 4, tá, queridos? Romanos 4, verso 18, 19 e 20. Aqui é o patriarca Abraão, pastor Lázaro, mostrando como é que esta fé estava evidente na vida dele. E aqui tem um paradoxo, que só entende quem tem fé. Quem não tem fé não consegue entender o que é isso aqui. Olha só a declaração do início do verso. O qual, em esperança, creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações. Agora a razão estava aqui. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Mas olha só. O verso 19 diz o seguinte. E não enfraqueceu no que, irmãos? Não enfraqueceu na fé. E aqui vem a minha fala que eu disse para os irmãos do IBAD, que os fatos devem ser ignorados quando a fé diz o contrário. E nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, abre parêntese, pois era já de quase 100 anos, fecha parêntese, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Isto aqui, queridos irmãos que me ouvem, é extraordinário. Porque quando nosso irmão Abrão foi chamado lá em Ur dos Caldeus, ele foi chamado com 75 anos de vida. E quando ele foi chamado, poucos dias depois, o anjo se manifestou para ele, e de acordo com o que o divino lhes havia revelado ao mandar olhar para o céu e contar as estrelas, o divino falou pelo anjo, você vai ser pai, você vai gerar,
fala isso para um homem de 75 anos. Porém, e há um detalhe interessante, quando Deus fala isso para o patriarca Abrão, a posterior Abraão, ele estava com 75, a irmã Sarai estava com 67. E o agravamento, meu filho, disso aí, é que a irmã Sarai, não a questão apenas dela estar com 67 anos, mas pelo fato de que o final do capítulo 11, se eu não estiver enganado, vai informar que Sarai era estéril. Então, por natureza, ela já não podia gerar. Então, isto é um fato. A medicina, se fosse hoje, diria, é estéril. Se é estéril, nem com reprodução in vitro vai conseguir alguma coisa. Fato. Isto é um fato. Não tem como brigar contra fato. Quando Abraão vai segurar o nosso irmão Isaque no braço, o patriarca Abraão estava aniversariando de 99 para 100 anos de idade. Então isto quer dizer que se a promessa, de acordo com os eruditos, foi feita para o patriarca Abraão, pastor Lázaro, com 75, alguns vão colocar para menos anos, vai chegar a uma soma de 22, mas seja como for, que de quando Deus fala com ele até ele pegar a criança no braço, vai oscilar em torno de 25 anos. Os teólogos falam de 22, mas que seja 22 anos. Imagine, irmão, eu conheço crente, não fala para ninguém não. Eu conheço crente que vai em campanha de 7 quarta-feira, que na terceira quarta-feira, se ele não receber a bênção dele, ele já quer chutar o balde, entregar a credencial. Irmãos, o patriarca Abraão ouviu uma palavra de promessa e passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 10, passou 15, passou 20, quase 25 anos. E olha só, volta para o texto, isto aqui é a fé. Isso aqui é a fé. E não enfraqueceu na fé. Não atentou para o seu corpo amortecido, aparentes porque era de quase 100 anos. E nem tampouco para o ventre amortecido de Sara. Aqui o ventre amortecido não é pela idade de Sara, mas era por causa de que ele sabia que mesmo ela sendo já de idade avançada, ela era estéril. Aí vem o verso de número 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Esta semente chamada fé, que está dentro de você, não permite a incredulidade triunfar. Ela pode bater na sua porta, mas a fé prevalece. A enfermidade visita, mas a fé prevalece. A porta se fecha, mas a fé prevalece. A coisa fica difícil, mas a fé prevalece. A pesca não tem sucesso, mas a fé prevalece. Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. A fé prevalece sob os ditames da incredulidade. Glórias a Deus, aleluia. Vai dizer para uma irmã do departamento de direção que pediu oração por causa de uma luta, vai dizer para ela que ela não vai conseguir vitória, que ela vai repreender no nome de Jesus. Porque a fé prevalece sobre a incredulidade. E não duvidou da promessa. Que promessa é essa? Você vai ser pai. Agora, pastor Lázaro, olha o final do versículo 20. Mas foi fortificado aonde? Sabe o que é interessante, meu filho? É que a fé alimenta a fé. A fé alimenta a fé. Isso é uma semente que ela tem que ser tratada. O problema, meu querido, é que tem crente que ele não entende o poder que tem uma semente. Oração é semente, comunhão é semente, cultuar é semente, devolução de dízimo é semente, ofertar. Tem crente que não entende o poder que tem uma semente. Às vezes faz uns plantios meio complicados, né? Mas semente tem um poder. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que Deus falou comigo. Fique em paz, irmão. Abraão ouviu e ficou glória. E olha só o final do versículo. Mas foi fortificado na fé, dando glória.
a Deus. Terça-feira, segunda-feira, porta fechada, glória. Segunda-feira, enfermidade, glória. Quarta-feira, complicação na família, glória. Luta após luta, glória. E foi fortificado na fé, dando glória, porque Abraão sabia do poder que tinha a semente que estava dentro dele. Mas o justo vai verbalizar Abacuque, pela sua fé viverá. Porque é que quando eu ou você, quando nós fraquejamos ou não entendemos que esta fé é uma semente, por que é que nós começamos, irmãos, a ver as coisas ficando pior do que já estava? Porque você leu comigo lá em Hebreus 10, verso 38. Mas o justo viverá da fé. Aí Deus vai dizer, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você, irmão, quando perde prazer numa amizade, corta vínculo, para de frequentar a casa, corta comunhão, bloqueia do Zap, de Facebook, todas as coisas mais. Imagine um crente, irmão, se ele entrar na rota de se complicar com Deus, de Deus perder prazer nele, irmão, não vale a pena. Não vale a pena. Então, pastor, faz 10 anos, pastor, que Deus falou comigo, irmão. Se a semente tiver aí, fique tranquilo. Escute só. Fala, pastor Lázaro, uma vez eu comentava em particular com ele. Semente. Para você entender sobre semente. Eu sei que você entende, eu não estou afrontando sua inteligência. O coentro é uma semente, certo? Se você plantar semente de coentro, provavelmente, se o tempo estiver bom, depois de amanhã, segundo, terceiro dia, o olhinho branco vai aparecer. Daqui a 15 dias, já vai ter coentro pequenininho, mas já dá para colocar sabor na comida. Nasce, cresce e floresce rápido. Se você plantar um caroço de feijão de corda, você vai precisar esperar 90 dias para comer as primeiras vagens. Por que não nasceu rápido igual a semente de coentro? Mas é semente. Se você plantar um caroço de milho comum, não híbrido, você vai ter que esperar 120 dias para comer uma pamonha. Demorou, mas nasceu. Se você plantar um caroço de jatobá, você vai ter que esperar 18 anos para comer o jatobá. Demorou mais do que o coentro, mas nasceu. Se você plantar a famosa castanha do Pará, vai ter que esperar 50 anos para comer castanha. Se você não comer dela, teus filhos vão comer. Demora, mas que nasce, ela nasce. Eu quero dizer para você com isto é que a fé que você, que eu, que nós temos é uma semente. Pode até demorar a germinar, mas vai nascer porque é uma semente e é uma semente de Deus, irmãos. E sabe o que é interessante? É que nós, meus amados irmãos, vou encerrar minha fala, nós não temos motivos nenhum para colocar em xeque de que esta semente não vai produzir resultado. Sabe por quê? Confere comigo aí rapidamente Romanos 1, verso 16 e 17. Glória. Glória. Paulo vai dizer o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque esse evangelho, de acordo com Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí olha o que Paulo vai falar agora. Paulo vai fazer uso da citação, pastor Lázaro, do profeta Abacuque. Porque nele quem? No evangelho que ele acabou de falar. Ele acabou de dizer, porque não me envergonho do evangelho. Então esse nele aqui que ele fala no verso seguinte, é o evangelho. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito? Escrito aonde? Abacuque. Mas o justo viverá da fé. Glória.
Então não há por que colocarmos em xeque, irmão, a capacidade que tem essa semente, porque esta semente, ela está amparada no poder do Evangelho, poder para a salvação, poder para a libertação, poder para a cura, poder para a eternidade. A fé é uma afinidade da alma em forma de semente, amparada pelo poder do Evangelho. Pastor, e por que o negócio está dando tudo errado? Para terminar, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. A questão, irmãos, é que tem crente, pastor Lázaro, que não entende isso. A fé, esta minha, essa sua, ela é provada. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provada pelo fogo. O Deus que nós servimos, Ele é o dono do ouro e da prata, ou prata ou ouro, como você queira. Mas Pedro, meu filho, está afirmando que Ele nos deu um elemento mais rico do que a prata, do que o ouro, a fé. Está aí na Bíblia. Porque a fé, muito mais preciosa do que o ouro e da prata. Então o Deus que é o dono do ouro e da prata nos deu algo que é mais forte, mais rico, mais de capacidade aquisitiva do que a prata e que o ouro, a fé. Só que esta fé ela é provada. E provada como? Provada como que pelo fogo. E ele vai dizer, depois que esta fé for provada, redundará em glória, redundará em honra, redundará em louvor, redundará em louvor, redundará em honra e redundará em glória até a revelação de Jesus Cristo. Esta fé provada é experimentada porque haverá o dia na eternidade que nós iremos prestar conta de tudo que recebemos do Senhor, incluindo dons, aptidões, talentos, e entre esses está o elemento fé. Aí você vai entender porque Paulo disse, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, a fé que tu me deu como santo, naquele dia usei, sofri, expulsei demônio, vi milagre, vi cura. Eu direi ao fim esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu e segui a Jesus, até que um dia receba no céu que Deus te abençoe, fique com esta palavra, e se alguém questionar porque o ano está terminando e você não conseguiu o que falou que conseguiria por promessa, só diga isso, mas o justo pela fé viverá. Deus te abençoe em nome de Jesus.